Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira, fazendo esse vídeo para você que acompanha o meu canal, mais questões de legislação específica comentadas para a Polícia Civil do Distrito Federal. Eu estou dando continuidade ao meu projeto de 50 questões. Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira, estou fazendo mais esse vídeo para você que acompanha o meu canal sobre legislação específica para o concurso da PCDF. Galera, eu vou dar continuidade ao projeto 50 questões comentadas de legislação específica para a PCDF, que eu iniciei lá na minha página no Instagram. Então eu estou postando aí essas questões diárias lá no meu Instagram com o gabarito comentado. Alguns de vocês que acompanham o meu canal no YouTube me disseram que não têm acesso ao Instagram, que vocês não têm essa rede social. Então, como uma forma de fazer com que você tenha acesso a esse conteúdo, eu estou fazendo esses vídeos com essas questões para que você também possa resolvê-las, para que você também possa aprimorar a sua preparação para o concurso da PCDF. Adianta você que eu estou disponibilizando os slides dessa aula no link da descrição do vídeo. Então há um link, clique, baixe o material lá, é gratuito, resolva as questões, depois venha e acompanhe esse vídeo aí com os comentários pertinentes. Galera, o conteúdo legislação específica, reitero mais uma vez, é muito importante para esse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Nos conhecimentos básicos, a gente tem apenas 4 disciplinas: português, inglês, história do DF e legislação específica. Então são no mínimo 10 questões sobre essa matéria, no mínimo 10 questões. Então um percentual muito grande de itens que vai ser abordado na sua prova, beleza? Nesse vídeo a gente vai resolver 10 questões. São as questões que vão da questão 11 à questão 20. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, seja por meio do meu e-mail, seja lá no Instagram, seja também através aí dos comentários do vídeo, que na medida do possível eu estou à disposição para saná-las. Beleza? Então vamos iniciar a resolução das nossas questões. Então, o projeto 50 questões comentadas de legislação para a PCDF. A gente vai resolver hoje as questões de 11 a 20. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, está na tela aí o meu Instagram. Caso você tenha essa rede social, me segue lá, vai me ajudar bastante. Questão 11. Considerando as disposições da Lei 8429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item a seguir. A transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. Galera, essa questão 11 ela está errada. Esse item está equivocado. A transitoriedade ela não impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. Não impossibilita de forma nenhuma. Beleza? Então não importa se a função pública é permanente ou transitória, não importa. Se o indivíduo exercer uma função pública, ele será considerado agente público para fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Observe aí que é agente público para fins da Lei de Improbidade Administrativa todo aquele que exerce uma função pública, política ou administrativa, permanente ou transitória, remunerada ou gratuita. Então, podemos concluir que o conceito de agente público previsto na Lei de Improbidade Administrativa, ele é amplo, é um conceito abrangente, é um conceito equivalente àquele conceito de funcionário público que a gente encontra lá no Código Penal, no seu artigo 327. Então, é uma expressão muito ampla. Exercer uma função pública é agente público para fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Não importa se essa função é permanente ou transitória. Observe agora o que diz o artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Esse artigo 2º que traz o conceito de agente público. Então, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração por eleição, aqui os agentes políticos, por nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Beleza? Então, esse é o conceito de agentes públicos para fins de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. A transitoriedade da função não impede a aplicação da Lei 8429. Então, questão 11, gabarito errado, previsão legal, artigo 2º da Lei 8429. Questão 12. O servidor público federal possui deveres perante a administração e o administrado. Em relação aos deveres previstos na Lei 8.112 de 90, julgue o item a seguir. O servidor deve cumprir as ordens superiores, não podendo, em qualquer hipótese, cogitar sua legalidade. Galera, essa questão 12 ela está errada. É muito importante que você estude os deveres. Muito importante que você estude os deveres previstos na Lei 8.112. Eles são sempre muito cobrados em prova. Galera, ordem superior ela deve ser cumprida. Essa é a regra geral. Contudo, o agente público pode sim cogitar a legalidade da ordem. Porque se a ordem for ilegal, ela não deve ser cumprida, sob pena de responsabilidade, tanto para aquele que emitiu a ordem, como para aquele que a executou. Então, o agente público ele pode sim cogitar a legalidade da ordem. Com relação a questões de legislação específica, expressões como essa, em qualquer hipótese, somente, apenas, são expressões que têm que te ligar um sinal de alerta. A chance dessas questões estarem erradas é muito grande. Beleza? Então, bastante atenção. Então, é dever do servidor público cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, galera, mais uma vez, ordem superior não se cumpre sob pena de responsabilidade. Previsão legal aí é o artigo 116.4 da Lei 8.112 de 1990. Vamos para a questão 13. A Lei 8.112 de 1990 disciplina os direitos e deveres do servidor público federal. Em relação às proibições impostas ao servidor, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. É proibido ser acionista, cotista ou comanditário de sociedade privada. Galera, essa questão ela está errada. Eu achei essa questão da OCP bastante bacana, porque ela mudou um pouco a cara desse tipo de questão quando é cobrada em prova. Galera, é o seguinte, é proibido ao servidor público participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, o servidor público, regra geral, não pode exercer o comércio. Excepcionalmente, se for na condição de acionista, cotista ou comanditário, é possível que o servidor público exerça o comércio. Então, não é proibido ao servidor ser acionista, cotista ou comanditário. Na verdade, é permitido. Galera, essa proibição que está aí na sua tela, de participar de gerência ou administração de sociedade privada e exercer o comércio, ela não se aplica a servidor público que se encontra no gozo de licença para tratar de interesses particulares. Não se aplica. Bastante atenção a essa exceção. Tome bastante cuidado, ela não se aplica. Beleza? E é um instituto que as bancas gostam muito de cobrar em suas provas. Beleza? A previsão legal aí está o artigo 117.10 da Lei 8.112 de 1990. Vai aí um conselho, não deixe de ler o artigo 116, que é onde a gente encontra os deveres, e não deixe de ler o artigo 117, que é onde a gente encontra as proibições previstas na Lei 8.112 de 1990. Então, questão 13, gabarito errado. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 14.
A respeito das garantias constitucionais relativas a processo administrativo disciplinar, julgue o item a seguir. Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório. Galera, essa condição aqui, ó, ela tem que estar na sua alça de mira. Ela tem que estar na sua alça de mira. Eu vou explicar para você, o item está certo. Galera, via de regra, não é possível que se instaure processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Então, por exemplo, você trabalha na Polícia Civil do Distrito Federal. Chegou uma denúncia anônima que diz que você está praticando atos de corrupção. É possível instaurar um processo administrativo disciplinar com base unicamente nisso? Não, não é possível. É assim que entende a jurisprudência do STJ. Contudo, se essa denúncia anônima for apurada previamente num procedimento investigatório, por exemplo, uma apuração preliminar ou até mesmo uma sindicância, é possível que se instaure processo disciplinar com base nessa denúncia anônima. Muito importante isso aí, beleza? Inclusive o STJ editou uma súmula para pacificar esse entendimento. É a súmula 611, que diz: desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Você pode estar se perguntando assim, professor, jurisprudência em questões de legislação específica? Meu amigo, é possível. É possível que a gente tenha doutrina e jurisprudência em questões de legislação específica. Por isso que é sempre muito importante você estudar por bons materiais o conteúdo legislação específica. Tem que ler a lei seca, você tem que ler a lei seca, também estudar por bons materiais. Principalmente com relação à lei de improbidade administrativa e com relação à lei 8.112. Essa tem bastante doutrina, bastante jurisprudência. Regra geral, cobra-se o texto da lei, mas cobra-se também doutrina e jurisprudência. É importante que você fique atento para não ser surpreendido. Vamos lá, questão 15. Atualmente, de acordo com a legislação vigente, a PCDF é composta pelas carreiras de delegado de polícia, perito criminal, perito médico-legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e agente penitenciário. Galera, essa questão está errada, beleza? A PCDF hoje ela é composta por duas carreiras. Então, a carreira policial civil, ela é desmembrada em apenas duas carreiras. A gente tem a carreira de delegado e a gente tem a carreira de polícia civil. Todos esses institutos apresentados pelo item são cargos que compõem essas carreiras. Beleza? A carreira de delegado é composta pelo cargo de delegado. A carreira de polícia civil é constituída dos cargos de perito criminal, de perito médico-legista, de agente de polícia, de escrivão de polícia, de papiloscopista policial e de agente policial de custódia. Beleza? Então essa questão está errada, não há esse tanto de carreira na Polícia Civil do Distrito Federal. Então o desmembramento da carreira policial civil do Distrito Federal, como eu já mencionei para vocês, ela se desmembra em duas carreiras. Carreira de delegado de polícia civil, que é composta do cargo de delegado de polícia, e carreira de polícia civil, que é constituída dos cargos de perito criminal, perito médico-legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e agente policial de custódia. Professor, a questão menciona agente penitenciário. Galera, o cargo de agente penitenciário é uma transformação pela qual passou o atual cargo de agente policial de custódia. No passado, o cargo se chamava agente penitenciário. Ele foi transformado no cargo de agente policial de custódia. Previsão legal disso aí é o artigo 1º da Lei 9264 de 1996. Então, questão 15, gabarito errado. Vamos para a nossa próxima questão. De acordo com o regimento interno da PCDF, julgue o item seguinte.
O diretor-geral da Polícia Civil é substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo diretor-geral adjunto da Polícia Civil e, na falta deste, pelo diretor do Departamento de Administração. Galera, esse item está errado. Esse item está incorreto. O diretor-geral da Polícia Civil ele é substituído pelo diretor-geral adjunto, na ausência do diretor-geral adjunto, pelo corregedor-geral de polícia. Não há que se falar no diretor do Departamento de Administração Geral, substituindo o diretor-geral da PCDF. Beleza? É isso que estabelece o artigo 127 do Decreto 30.490 de 2009, ou seja, artigo 127 do Regimento Interno da PCDF. Então, a ordem de substituição é o diretor-geral, que é a mais alta autoridade dentro da PCDF. O diretor-geral está ausente ou impedido, entra o diretor-geral adjunto. Na ausência do diretor-geral adjunto, entra o corregedor-geral de polícia. Então, questão 16, o item também está equivocado, gabarito errado. Questão 17. No que se refere à Lei 4878 de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, considere: a pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Galera, essa questão 17 ela está certinha. É isso mesmo. A pena de suspensão tem como prazo máximo 90 dias. E ela será aplicada no caso de falta grave, ela também será aplicada no caso de reincidência. Galera, muito importante o estudo da Lei 4878 de 1965, principalmente com relação às transgressões disciplinares. Esse assunto é muito importante. São 63 transgressões disciplinares. Então, tem um vídeo aí no meu canal sobre a Lei 4878 de 65. Você vai encontrar no link da descrição uma tabela com todas as transgressões e as respectivas penalidades. Fique bastante atento. Beleza? Vamos observar a resolução da questão 17. Então, a pena de suspensão ela não excederá 90 dias e ela será aplicada no caso de falta grave ou reincidência. É o que estabelece o artigo 47 da Lei 4878 de 1965. Vamos agora para a questão 18. No que se refere à Lei nº 4878 de 65, que trata do regime jurídico dos policiais civis da União, assinale a alternativa correta. A Lei nº 4878 de 65 prevê a suspensão preventiva do policial federal, por no máximo 120 dias, para que este não venha influir na apuração da transgressão, mesmo nos casos de infrações previstas com penalidade de demissão. Galera, essa questão 18 ela está errada. Essa questão está errada, porque o prazo aqui está equivocado. A suspensão preventiva ela tem como prazo máximo previsto na Lei 4878 de 65, 90 dias. Galera, é muito importante que você saiba que a suspensão preventiva é uma medida cautelar. Ela é uma medida de natureza cautelar. Ela não é penalidade. Então, o policial praticou uma transgressão disciplinar. Há indícios de que esse policial possa estar influenciando na apuração da transgressão, pode ser decretada a sua suspensão preventiva. Com relação à suspensão preventiva, é importante que você saiba que ela não poderá ser superior a 90 dias, não pode ser superior a 90 dias. Ela será ordenada pelo diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública e pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e será decretada desde que o afastamento do policial seja necessário para que este não influa na apuração de transgressão disciplinar. Beleza? Esse requisito aqui ele também é muito importante para a sua prova. Saiba que ela não vai ser decretada de forma automática via de regra. Existem casos em que ela será obrigatória. Ela será decretada quando for necessário, ou seja, há esse requisito de ser necessário, para que o policial não venha influenciar na apuração da transgressão disciplinar.
Beleza? É o que está previsto no artigo 51 da Lei 4878 de 65. Galera, a suspensão preventiva ela também está prevista na Lei 8.112 de 1990. Só porque lá é chamado de afastamento preventivo, beleza? São institutos que têm a mesma natureza, mas há nomes diferentes e há prazos diferentes. Observe, na Lei 8.112, o artigo 147 diz: como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Isso aqui é muito importante, galera. No caso de suspensão ou afastamento preventivo, não há prejuízo da remuneração. Lembre-se, essa é uma medida de natureza cautelar que não constitui penalidade. Então, o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. E é importante fazer um gancho aqui no regimento interno da PCDF, que ele diz o seguinte: são atribuições do diretor-geral da Polícia Civil determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções, os policiais civis e demais servidores que exerçam suas atividades funcionais no quadro da Polícia Civil, quando indiciado ou acusado em processo administrativo disciplinar. Beleza? Então, na Lei 4878 de 65, ele diz que o diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública pode decretar suspensão preventiva. O regimento interno da PCDF confere essa atribuição ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sempre falo para meus alunos que, à época da edição da Lei 4878 de 65, a Polícia Civil do DF não tinha o seu próprio diretor-geral. Então, as atribuições do diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública hoje são exercidas pelo diretor-geral da PCDF. Beleza? Então, questão 18, gabarito errado. Vamos para a nossa penúltima questão. Considerando as disposições da Lei 8429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue. Somente atos comissivos podem caracterizar uma situação como sendo de improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública. Galera, essa questão 19 ela está completamente errada. Galera, atos comissivos podem ser entendidos como atos praticados por ação, ou seja, o agente público faz alguma coisa. Contudo, os atos omissivos, eles também podem caracterizar uma situação como sendo de improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública. Beleza? Então, tanto o ato comissivo como o ato omissivo podem caracterizar atos de improbidade administrativa. Fica da seguinte forma, galera, essa tela é muito importante para a sua prova. São atos de improbidade administrativa aqueles que importam em enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e que atendam contra os princípios da administração pública. Galera, todos eles podem ser praticados dolosamente, de forma comissiva e de forma omissiva, todos eles. Mas atenção, apenas os atos que causam prejuízo ao erário podem ser praticados na modalidade culposa, beleza? Então, galera, a regra com relação ao elemento subjetivo é o dolo. A gente tem uma exceção que admite a culpa no caso de atos que causam prejuízo ao erário. Beleza? Com relação aos atos que atentam contra os princípios da administração pública, é possível praticar ele por meio de atos dolosos, comissivos ou omissivos. Na questão 19, ela está errada. Vamos agora para a questão 20, última questão da nossa aula de hoje, sobre a Lei 8.112, que diz o seguinte: considerando que a Lei nº 8.112 de 1990 disciplina sobre reversão, readaptação, reintegração e recondução, julgue como verdadeiro ou falso o item a seguir. Reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Galera, essa questão 20 ela está errada. Aqui a gente não fala de reintegração. Aqui a gente está falando de readaptação.
Beleza? Galera, a primeira coisa que você tem que ficar atento. Falou em reintegração, falou em reinvestidura. No caso de reintegração, o servidor é investido, depois ele é demitido, ou seja, há um encerramento do vínculo. Depois ele é reinvestido por causa da reintegração. Falou em fornecer atividades compatíveis com a alimentação sofrida, falou em readaptação. Beleza? Então, segundo o artigo 28 da Lei 8.112, reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Galera, isso aqui é muito importante, beleza? No caso de reintegração, o servidor será ressarcido de todas as vantagens que ele deixou de auferir durante o período em que ele esteve demitido. Beleza? Já a readaptação é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. A readaptação está lá no artigo 24 da Lei 8.112 de 1990. Galera, segue na tela aí o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula. Resolvendo essas questões aí de número 11 a 20 do projeto 50 questões comentadas da PCDF. Eu agradeço imensamente por você estar aqui acompanhando esse vídeo. A gente se vê na Polícia Civil do Distrito Federal. Então a gente vai estar lá trabalhando juntos daqui a algum tempo. Isso vai ser muito maneiro. Quero tirar foto com cada um de vocês. Então agradeço imensamente por você ter acompanhado esse vídeo. Mais uma vez, clique no link da descrição e baixe a apostila para você resolver as questões e poder estudá-las posteriormente. Os meus sinceros agradecimentos. A gente se vê em breve. Forte abraço!